Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre valor presente líquido e outros critérios utilizados para decidir sobre a realização de investimentos, né? Sobre a ótica do retorno financeiro. Essa aula aqui é baseada na parte 4 do livro de Fundamentos de Administração Financeira, né, relativa à parte de orçamento de capital. Nesse capítulo 9 nós vamos falar especificamente sobre o cálculo do valor presente líquido e de outras formas de investimento. Vamos começar discutindo aqui um exemplo que consta no livro. Em 2019, a Toyota anunciou que planejava investir 13 bilhões nos próximos 5 anos para expandir suas fábricas, né, nos Estados Unidos. Né? O investimento aumentaria a produção das vendas híbridas, das versões híbridas dos seus automóveis. Né? A decisão da Toyota, né, de expandir as suas fábricas, é um exemplo de decisão de orçamento de capital. É, né? Uma grande decisão, né, mesmo para uma grande montadora como a Toyota. Né? 13 bilhões de dólares em 2019. Né? Esse tipo de decisão envolve riscos e recompensas, né? Deve ser profundamente estudado antes de ser tomado. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse investimento. Né? Em 2019, uma montadora tradicional, a Toyota, né, decidiu investir em veículos híbridos nos próximos 5 anos. Ela tinha já um horizonte fechado. Né? Vários riscos envolvidos. Né? Bom, vamos lembrar que então, em 2025, né, ano passado, né, o governo americano mudou e teve toda uma mudança lá em relação àqueles incentivos que os carros híbridos tinham, né, que carros ecológicos tinham. Né? Então, ainda bem que ela fez um horizonte de 5 anos aqui para recuperar os investimentos dela, né, porque depois a coisa mudou. Né? Não consta no livro também, mas vamos lembrar que agora, há pouco a gente está falando, né, surgiu o DeepSeek. Né? Várias empresas, né, estavam investindo, né, em estruturas caríssimas de hardware, então surgiu uma solução disruptiva muito mais barata que torna esses investimentos necessários, né? E que joga o custo do serviço lá embaixo, né? Como é que esse tipo de empresa, antes de fazer o investimento dela, estabeleceu o tempo de retorno, né, do investimento? Né? Na parte de tecnologia tem que ser muito rápido, né? Por outro lado, na Petrobras, né, não sei se vocês se lembram, né, na indústria do petróleo, assim, né, quando foram descobertas as reservas do pré-sal, tinha muita gente que acreditava até que quando o petróleo começasse a sair dos poços, a gente não ia estar mais usando muito petróleo, né? A gente já teria substituindo ele por biocombustíveis, né? Isso porque o ciclo, desde o descobrimento do campo de petróleo até a efetiva monetização dele, dura entre 10 e 15 anos. Né? Então, as decisões de investimento, né, as técnicas de análise de investimentos, né, elas não são específicas para grandes empresas. Né? A gente mesmo, né, pessoas físicas, né, vale a pena hoje em dia investir em painel solar, né, que é uma coisa que quem tem casa aí está investindo muito. Né? Em quanto tempo nós vamos ter o retorno? Né? Com que taxa de juros? Né? Mais de 10% ao ano ainda vai valer a pena? Ainda que as empresas precisem correr risco, né, para crescer, não tem jeito, é parte do negócio. Né? Esse tipo de escolha de investimento tem que ser muito bem ponderado, né, para que ele de fato traga um aumento sustentável do valor das ações, né, que é o que as empresas querem. Né? E para isso é importante a gente utilizar as técnicas de análise de investimento. Tá? Vamos começar, pessoal, falando do valor presente líquido, que segundo os autores aqui, né, ele é a melhor técnica que tem. Né? E eu concordo. Né? A ideia básica é que o investimento é bom se a soma de todos os fluxos de caixa descontados até a data zero, é a data do investimento, né? Desde lá o aporte para o investimento até o horizonte de retorno esperado, né, seja positivo. Né? Aqui, pessoal, um exemplo bem simples de um fluxo financeiro, ainda aqui sem o desconto, está vendo? Né? Digamos que a gente tem um investimento de 30, está vendo ali 30, né? Que tenhamos um fluxo anual de entrada de faturamento, né, de 20, ao final do período a gente tem ainda um valor residual do investimento de 2, tá? E que, né, daquele faturamento né, a gente vai ter anualmente um faturamento, né, de 20, e a gente vai ter de saídas financeiras, o que gera uma entrada líquida de 6% ao ano, que a gente está vendo aqui. Né? O fluxo de caixa simplificado desse investimento, por horizonte de 8 anos, é esse aqui que a gente está vendo, né, aqui na tela. À primeira vista parece até um bom investimento. Né? A gente investe 30, né, temos retorno de 6 por 8 anos, né, o que somado bruto assim, dá 48, e ainda tem um valor residual de 2 no final desse período. Né? Então, parece bom, né? Parece interessante. Né?
mas será que esse investimento ele é interessante mesmo? Vamos considerar uma taxa de 15% ao ano para analisar ele. Se a gente pegar cada um desses fluxos de 6 e ir descontando eles a uma taxa de 15% ao ano, né, conforme aquela fórmula que a gente viu, né, a gente vai perceber que a soma de todos os fluxos de caixas aqui vai dar menos 2,422. Então, ou seja, definitivamente esse não é um bom investimento para essa taxa de retorno, tá bom? Vamos fazer um outro exercício aqui. Esse aqui é o exercício do livro, tá? Outro também, mas aqui está vendo enunciado. Suponha que nos peçam para resolver se um produto deve ou não ser lançado ao consumidor. Com base nas vendas e nos custos projetados, esperamos que os fluxos de caixa ao longo dos 5 anos de vida desse projeto sejam de 2 nos primeiros 2 anos, 2.000 nos primeiros 2 anos, 4.000 nos 2 anos seguintes e 5.000 no último ano. A produção custará cerca de 10.000 para ser iniciada, é um novo produto. Vamos usar aqui uma taxa de desconto de 10% para avaliar esses novos produtos, né? A taxa de retorno. Como é que a gente faz isso? Bom, dados os fluxos de caixa aqui, a taxa de desconto, a gente pode calcular o valor total, né? Descontando o fluxo de caixa, trazendo tudo até o valor presente, como foi colocado ali. Agora aqui ó, a gente está vendo a fórmula ali, né? Então, no primeiro mês o retorno é 2.000, ele dividiu por 1,1, né? 10% para um período. Depois 2.000 divididos por 1,1 ao quadrado, 2 períodos, né? 4.000 divididos por 1,1 ao cubo, né? 3 períodos. 4.000 divididos por 1,1 elevado a 4. E mais o último, né? No último período, 5.000 divididos por 1,1 elevado a 5. Né? Soma-se tudo isso aqui e a gente tem o fluxo das receitas a valor presente, né? Dos ingressos a valor presente, que deu 12.313. Bom, pessoal, o custo de obtenção desse novo produto é de 10.000. Então, o que a gente faz? Porque ele já está no valor zero, né? A gente pega esse 12.313 e desconto de 10.000, o que vai dar 2.313. Como ele é positivo, então esse é um projeto que pode ser aprovado, né? Um projeto que a gente pode fazer. É um projeto realizável, né? Agora vamos falar um pouquinho do payback, né, pessoal? Para começar, o payback simples, já para a gente fixar bem o conceito. Payback é o tempo para recuperar o investimento inicial. Tá? Isso é o significado do payback. Né? Um exemplo aqui bem simples, né, pessoal? Eu tenho um investimento de 50 mil em 2 anos. A gente tem aqui o fluxo aqui para 4 anos, mas a gente vê que no segundo ano, a gente não está pensando em juros aqui, tá? Em desconto. No segundo ano ele já se pagou, tem retorno em 2 anos. Tá? Então, o interessante é que no payback a gente considera esses 2 anos. Nada depois dos 2 anos a gente considera. Se pagou em 2 anos e pronto. Essa é a informação que a gente lida, tá? O payback simples, como vocês viram, ele é bem fácil de compreender, né? Ele leva em conta, né, a incerteza de fluxos de caixas posteriores. Então a gente não precisa ter um valor fixo, né? Ali a gente pode, como a gente teve ali, né, são valores diferentes. A gente projeta conforme o que a gente espera, né? Nosso estudo de cenário define. E ele sempre tende a priorizar a liquidez, né? A se pagar o mais rápido possível. O melhor investimento é aquele que se paga o mais rápido possível, conforme o payback, né? Ele tem desvantagens, né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, ele ignora o valor do dia do tempo, ele requer um ponto de corte arbitrário, ele ignora os fluxos de caixa além da data de corte, ele não considera isso, então ele só olha como melhora muito curto prazo e de repente ele não é bom para avaliar um projeto de investimento, uma coisa mais robusta, né? E ele tem a tendência, né, a contar a projetos a longo prazo, né, de pesquisa e desenvolvimento desse tipo, né? Interessante se a gente pensar em payback aqui, né, pessoal, de novo lá com a questão do DeepSeek, né? Várias empresas lá investiram em data centers, né? O valor da Nvidia, né, que fornece as GPUs lá foi para as estrelas, né, de tanto que cresceu, né? Então, dependendo do tipo de mercado, assim, um payback ele tem que ser considerado, né? O mercado de tecnologia é muito rápido, né? O investimento ele tem que se pagar muito rápido, né? Já um projeto lá de energia, um projeto estrutural, ele tem uma amortização bem mais longa, né? Então isso tem que ser considerado aí quando a gente utiliza o payback, né? Bom, pessoal, agora que a gente entendemos o payback simples, vamos falar um pouquinho do payback descontado. Né? É o payback que mitiga um pouco, né, daquelas falhas que a gente viu, porque ele considera o valor do dinheiro do tempo, né, como valor presente líquido. Né?
com base no PB descontado. Então o investimento é interessante se o seu período de retorno líquido for inferior a um período predeterminado. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem um investimento inicial de 300 com uma taxa de 12,5%. Né? Ali à esquerda a gente vê o fluxo de caixa não descontado e o descontado, e à direita o fluxo de caixa acumulado também, né? O não descontado e o descontado. Tá? A primeira coisa que salta aos olhos, né, é como o payback simples deixa a desejar em relação ao payback descontado. Né? O fluxo de caixa acumulado não descontado é de 500, né? Ali no final, né? Ali vocês estão vendo, né? Enquanto no descontado, né? Ele é de 355. Ele é muito diferente, né? Se vocês forem olhar, se a gente for utilizar o payback simples, né, o período de retorno de investimento é de só de 3 anos. Mas se a gente usa o descontado, que considera o valor no tempo, na verdade o valor de retorno aqui é de 4 anos. Né? Aqui um gráfico muito interessante, né, comparando essas duas situações que a gente conversou, né, em relação ao mesma situação do slide anterior. Imagine que a gente pega aquele investimento inicial de 300, né, e apliquemos ele a nossa taxa de retorno esperada, de 12,5% ao ano. Né? Essa é a linha azul que está no gráfico. Tá? A linha preta é o investimento mesmo, né, do gráfico conforme aqueles dados que a gente viu, né, com os fluxos de caixa descontados que a gente viu. Né? O que esse gráfico mostra para a gente, pessoal? Se a gente quiser um retorno antes de 4 anos, né, é melhor nem entrar no projeto. Né? É o que está mais alto, a linha azul. Né? Só a partir desse período que ele passa a ser mais interessante. Né? Esse gráfico mostra exatamente como funciona a avaliação com base no payback descontado. Tá? Então, pessoal, quais são as vantagens do payback descontado? As mesmas do payback simples, né? Relacionadas à facilidade de compreensão, de priorizar a liquidez e, além disso, de trazer a vantagem de prever o valor do dinheiro no tempo. Né? E com isso ele não aceita, né, investimentos com payback com VPL negativo. Né? Entretanto, ele pode rejeitar projetos com VPL positivo, né, por causa do ponto de corte, que é arbitrário, né, justamente por ignorar os fluxos de caixa além dessa data de corte. E também ele tende a ser contrário a investimentos de longo prazo. Tá? Agora, pessoal, um critério de análise de investimento baseado em dados contábeis, né, o retorno contábil médio. O cálculo dele é a razão entre o lucro líquido médio e o investimento médio. Né? Com base nessa regra, o investimento é aceitável se o retorno contábil médio exceder a um retorno alvo esperado. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Aqui a gente tem uma loja com um investimento inicial de 500. Né? O que nós vamos fazer aqui é apurar o lucro médio e o investimento médio. Vamos começar então com o lucro médio. Né? Lucro médio, se a gente somar, né, esses 5 anos, a gente soma 100 mais 150 mais 50 mais 0, né, e menos 50 no final, o que vai dar? Vai dar uma média de 50. Tá? Esse é o lucro médio. E qual é o investimento médio? O investimento, né, é 500 mil, né, nosso investimento divide por 2. Né, enfim, dá 250 mil. Agora é só dividir, né? Se a gente dividir os 50 por 250, a gente obtém um valor de 20%. Esse é o nosso retorno contábil médio. Pessoal, aqui, como vantagens do retorno contábil médio, a gente tem a facilidade de calcular ele, né, após a gente ter, claro, a apuração contábil toda definida lá, né, quando os dados do lucro dos períodos anteriores já estão à disposição. Então, o que acontece? Diferente dos outros, né, isso aqui, a gente usa dados da contabilidade mesmo para fazer essa apuração. Né? A desvantagem é que ele não é uma taxa de retorno verdadeira, já que ele não considera o valor do dinheiro do tempo. Tá? Aqueles 20 que a gente apurou não é a taxa de retorno. Né? Ele usa também a arbitrariedade para definir quais são os períodos que ele vai utilizar para calcular a média. Né? E, né, o autor ele coloca, né, como uma desvantagem que ele tem com base em dados contábeis e não fluxo de caixa de valores de mercado. Eu ouso aqui a não considerar isso uma desvantagem, tá? Mas sim uma característica dessa técnica. Tá? Em relação às demais técnicas que a gente viu aqui e as que nós vamos ver, tá? Ela olha para trás. Ela não olha para frente, tá, pessoal? Como ela usa dados da contabilidade, a contabilidade não faz previsão de futuro ali, né? Então ela faz uma análise de investimento de um investimento que já foi realizado, né? Então eu acho ela mais apropriada para a gente fazer uma avaliação daquele investimento que ocorreu e depois de um tempo a gente avalia se o desempenho dele foi aquele que a gente esperava. Né?
tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da taxa interna de retorno, tá? Ela é a taxa que zera o valor presente líquido dentro de determinado período, tá? O critério que se utiliza é que se a taxa interna de retorno for maior que o retorno esperado, então o investimento ele é aceitável, tá? Vamos ver aqui um exemplo bem simples para entender o conceito. Imagine um investimento de 100, é bem simples mesmo, tá? Um investimento de 100 que dá retorno de 110 em um único período. O exemplo mais simples possível, né? O que a gente faz é construir uma equação, que está feita aqui, em que a gente iguala a zero, tá? A soma do investimento e do fluxo de caixa, tá? Descontado, né? De 1 mais a taxa que a gente está procurando. Tá? Essa taxa vai ser a taxa interna de retorno. Então, nesse caso aqui, né, a gente está vendo ali menos 100, né, mais 110 divididos por 1 mais a taxa que a gente quer descobrir. A gente faz a equação e percebe que a taxa aqui de retorno é de 10%. Mas aqui, batendo o olho, a gente sabe que a taxa é de 10%, né, que vai igualar aquele investimento de 100 com o fluxo de caixa esperado de 110. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos utilizar essa técnica para comparar dois investimentos. Aqui a gente tem um investimento A, tá? Primeiro investimento ali, que a gente investe 100 no período zero, e prevê retornos maiores no início dele, né? do fluxo todo de caixa. Né? Ele começa com 50 no primeiro ano e 40 nos 3 anos seguintes. Né? Nos 2 anos seguintes, depois o último período é 30. Então é 50, 40, 40, 30. Né? E a gente tem um segundo investimento, o investimento B, que ele também prevê o investimento de 100, só que ele tem o fluxo de caixa dele é menor nos primeiros anos. Tá? Começa com 20 no primeiro ano, depois entra 40, depois entra 50, depois entra 60. Tá? Perceba que o somatório dos retornos brutos aqui é maior no investimento B, né, que dá 170, se a gente somar tudo aqui, né, vai dar 170, do que no investimento A. Isso aqui daria 160, se a gente somar, tá, todos esses investimentos aqui. Tá? Agora vamos comparar, né, os valores presentes líquidos com diferentes taxas de desconto, né, de 0 até 25%. Né? Quando o desconto é zero, pessoal, o VPL do projeto A é 60, não está mostrando na primeira linha ali, né? Não tem desconto nenhum. Né? Resultado da conta é simples, né? O 160 de retorno, como a gente viu ali, né, na soma do fluxo de caixa projetado, descontado de 100, 60 é o VPL. Né? E do projeto B é 70, é 100 menos 170, que a gente falou ali antes. Né? Não tem juro nenhum. Né? Aqui, se a gente não existisse o juro, né, a gente veria que, né, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, o projeto B é melhor. Né? Aqui, então, aqui embaixo, então, a gente vê, se a taxa de juros aqui fosse 25%, agora, a taxa de juros, né, a gente primeiro viu sem taxa de juros zero. E agora a gente está vendo uma taxa de juros de 25%. Né? Os dois investimentos seriam negativos. O VPL do investimento A seria menos 1,63 e o VPL do investimento B seria menos 8,22. Tá? Então, nessa taxa de juros, nenhum dos dois investimentos serviria. Né? Mas o que essa situação evidencia para a gente, né, pessoal? Que para taxas de retorno mais altas, é interessante que o retorno seja nos menores prazos possíveis. Né? Vamos ver o exemplo aqui. Nosso exemplo, quando a taxa de desconto está em 10%, o investimento B preferiu A, ali na tabela. Né? Se a gente olhar só para a tabela, tá? O B é preferível que o A. Né? A taxa é mais baixa. Né? Quando a taxa de desconto ali já for a partir de 15%, o investimento A passa a ser mais interessante. Até, né, até 20% é mais interessante e 25% nenhum dos dois é interessante, né? Nem o menos pior. Né? Então, o que acontece? No gráfico à direita a gente consegue ver de forma bem clara ali. Né? As linhas correspondem à função dos VPLs projetados em relação à taxa de retorno que a gente está vendo aqui. Né? A linha azul é o investimento A e a linha preta é o investimento B. A gente nota que no ponto de interseção dessas linhas, que ocorre quando a taxa é 11,1%, ali onde tem a flechinha ali, né? Os dois investimentos são equivalentes. Então, qual é a conclusão que a gente vê aqui? Acima dessa taxa de juros, né, o projeto A ele passa a ser melhor.
abaixo do projeto B. Tá? Até que a gente vai ver que depois da sequência, como a tabela mostra, até os dois fiquem negativos. Tá? Pessoal, quais são as vantagens da taxa interna de retorno? Né? Ela é estritamente relacionada ao VPL. Né? Normalmente as duas acabam apontando para o mesmo lugar. Né? Quando eles tendem a ter o mesmo resultado. Né? E ela é fácil de compreender e explicar. Né? Mas como desvantagem, a taxa interna de retorno pode resultar em respostas múltiplas, né? Mesmo não tratar de fluxo, especialmente, né, por não tratando, né, fluxos de caixas não convencionais. Por exemplo, um investimento que demande um desembolso após o período de retorno, né? Por exemplo, uma mina, né? Que uma mina o investimento para cavar ela, você vai explorá-la, né? Até que ocorrer o exaurimento daquela mina e depois você tem que tapar a mina, né? Tem que fechar, fazer a recuperação, então tem um investimento final. E não é um fluxo de caixa convencional. Esse tipo de fluxo de caixa, a taxa interna de retorno pura, ela tem dificuldade de lidar. Tá? Mesma coisa com o aterro sanitário. Né? O aterro sanitário, primeiro a empresa compra, prepara o local, utiliza para aterro, aí tem um momento que ele fica exaurido, não dá mais. Aí ele tem que ter recuperação ambiental. Deveria ter, né, pelo menos, né, a recuperação ambiental. Né? Outra desvantagem da taxa interna de retorno é que ela sozinho ela pode levar a decisões incorretas, né? Quando a gente compara investimentos mutuamente excludentes, né? Nesse exemplo a gente viu que a alternativa B ela tinha fluxos de caixa crescentes com o tempo, né? Se a gente considerar uma taxa interna de retorno mais alta, ela certamente seria preterida, né, em relação ao investimento A, né? Que tinha um fluxo de caixa decrescente que daqui a pouco, depois desse horizonte que a gente olhou, daqui a pouco nem está dando retorno mais, né? Enquanto a alternativa B, né, ela começou mais baixa, foi subindo, e quem sabe depois daquele fluxo de caixa a coisa continuar subindo. Então, ela tem essas deficiências, né, porque ela pode né, dependendo da forma que a gente faz a análise, ela pode levar a decisões incorretas. Tá? Existe, pessoal, uma forma modificada da taxa interna de retorno, né, que tenta mitigar essas desvantagens. Né? Uma dessas abordagens é descontar os fluxos de caixa negativos até o valor presente. A gente traz tudo aqueles fluxos de caixa negativos do valor presente. Né? E a outra é o contrário, é reinvestir todos os fluxos de caixa positivos até o final do projeto. Né? Há uma taxa estabelecida. Né? A gente reaplica, né, aqueles fluxos de caixa positivos. Né? Aí pode ser feita também uma combinação dessas duas abordagens. Né? Então, vou dizer que, por exemplo, a gente estava falando do aterro sanitário. Né? Então, que é a situação que eu comentei ali brevemente, né? A gente tem um investimento em aterro sanitário, que exige um investimento inicial, né? E ele terá período de retorno e ao final vai ter que ter um outro investimento de recuperação ali, né? Para entregar a área, né? A gente pode né, utilizar essas duas abordagens, né? A primeira, né? Trazendo todos os fluxos de caixa negativos, né? Aliás, nesse caso que eu falei, é só o primeiro e o final, então a gente pega aquele fluxo final, né, que seja de recuperação, e traz o valor presente líquido, e aí calcula a taxa interna de retorno. Ou então, nesse caso, a gente pode pegar todos os fluxos de caixas positivos e reaplicá-los, reinvesti-los e levá-los ao final. Todos aquele é mais complicado nesse período, né? Acho que é melhor a primeira opção, porque são só dois, né? Só um investimento inicial e o final. E a gente vai ter diversos fluxos de caixa positivos aqui. Certamente não seria a melhor opção, né, para fazer o cálculo nessa aqui, né? Utilizando a taxa interna de retorno modificada, né? Tá bom? E por fim, pessoal, a gente tem o índice de lucratividade, né? O índice do custo-benefício, né? Ele é parecido com o retorno contábil médio, né? Que a gente viu antes, mas aqui a gente vai utilizar a razão entre o valor presente dos fluxos de caixas e o investimento inicial, né? Então, sob esse critério, né, os investimentos são aceitáveis se o valor dessa divisão aqui for maior que 1. Né? Eu vou, como exemplo aqui, sabe? Esse aqui é bem simples. Você se lembra quando a gente começou a falar do VPL, né? Que a gente tinha um investimento lá de 10 mil e o fluxo de caixa dos retornos, né, a valor presente, dava 12.313. Né? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai dividir o 12.313 pelos 10 mil. Né? 12.313, os fluxos de caixa descontados a valor presente e 10 mil investimento, né, no período zero. O que vai dar 1,23. Quer dizer, como ele foi acima de 1, se trata de um investimento que pode ser considerado. Tá?
Entre suas vantagens, pessoal, uma delas é que ele é muito complementar ao VPL, né? Ele tende, inclusive, a levar a decisões idênticas, né? Ele também é bem fácil de compreender e de explicar, né? E ele é muito útil quando os recursos são escassos, né? E, na verdade, o autor ele coloca que ele é proposto mais para governos ou investimentos sem fins lucrativos. Né? É aí que ele se mostra melhor. Assim. Então, ele marginalmente, passando de um, ele é adequado, né? A principal desvantagem é que ele também pode levar a decisões incorretas, né, quando a gente avalia investimentos mutuamente excludentes, né, da mesma forma que acontece, né, com a taxa interna de retorno. Tá bom? A gente está quase encerrando aqui, pessoal. Né? Os autores do livro, né, do Fundamentos da Administração Financeira, apresentam uma pesquisa que eles fizeram em 1999, né, quanto ao uso das técnicas de análise de investimentos, né, pelos dirigentes financeiros pesquisados, lá em 1999. Né. Essa tabela a gente vê as técnicas de análise de investimentos ordenadas por percentual, tá, e de forma decrescente. Então, as primeiras linhas são as técnicas mais utilizadas. Então, a gente vê que a taxa interna de retorno, né, ela foi responderam, né, os dirigentes responderam que sempre ou quase sempre usam, né, em 76% dos casos, né, das pessoas pesquisadas. Né. O valor presente líquido um pouquinho abaixo, né, 75% deles, né, disseram que utilizam sempre ou quase sempre. Né. O payback por 57%, né, payback descontado por 29%, a taxa de retorno contábil por 20%, e a lucratividade por 12%. Né. Pessoal, aqui é interessante, tá? Essa pesquisa é de 2019, mas se a gente lembrar, a gente leu um artigo no começo da nossa disciplina aqui de finanças corporativas e mercado de capitais, né? Que era um artigo do professor John Graham, né? Que ele compara, ele fez uma pesquisa muito parecida com essa, só que ele comparou dados de 2001 e 2022. A única diferença é que ali ele colocou também análise de cenário. Uma das principais diferenças, né, é que ele colocou análise de cenários ali, né? E o resultado foi o mesmo, então a coisa não mudou desde 1999. Né? A ordem talvez está um pouquinho diferente, a dimensão, mas as três técnicas mais utilizadas são essas: taxa de retorno, valor presente líquido e payback. Né? Depois a gente começa a ver o payback descontado sendo um pouco menos utilizado, né? Assim como a taxa de retorno contábil e índice de lucratividade. Na parte direita desse gráfico, pessoal, a gente vê o score médio, ele fez um score médio de utilização, tá? Então vai de 4 quer dizer que sempre utiliza e 0 quer dizer que nunca utiliza. E a gente vê, né, como os dirigentes financeiros utilizam essas técnicas, né? Grandes empresas, né, têm uma tendência de utilizar mais a taxa interna de retorno e o valor presente líquido, tá? A gente vê que talvez assim, pequenas empresas utilizem um pouco mais o payback, possivelmente porque elas valorizem mais, precisem valorizar mais, né, o retorno a curto prazo para reduzir o seu risco. Né? Então isso mostra muito como as empresas, elas, dependendo das suas características, de acordo com seus objetivos, elas escolhem as técnicas de análise de investimentos para fazer essas escolhas de orçamento de capital. Tá? Pessoal, um quadrinho bem rápido aqui, só para a gente fazer uma breve comparação, né, daqueles três principais métodos que a gente falou ali. Né? O VPL considera o valor do dinheiro no tempo, mas até por isso ele é difícil de calcular. Né? Imaginem só, a gente pensa no investimento, assim, a gente de vez em quando vê investimentos muito grandes, assim, que de uma refinaria, né? Construir uma unidade de refino. Pessoal, assim, milhares de linhas estão sendo consideradas aqui, tá? E milhares de linhas no tempo, tá? E ainda tem toda a incerteza. Tá? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu tô velho, né, pessoal? 20 anos atrás, quando a China se desenvolveu, o preço do aço, né, ele subiu muito. Tá? Então, a gente fez um orçamento lá para ampliação da refinaria aqui de Canoas, da Refap, e a gente tinha feito o orçamento X e lá no meio, né, demora anos para construir a refinaria, acho que o projeto lá da ampliação dela era 3 anos no total, se não me falha a memória. Quando no meio do projeto, né, a China se desenvolveu, né, ela teve aquele salto grande, né, e o preço do aço e do cobre também, né, ele foi lá para as estrelas. Então o custo dos equipamentos que a gente estava instalando lá, né, subiu muito. Inclusive precisou ter um estudo ali de compensação para isso.
Então, fazer o cálculo de VPL é muito complexo. A gente fez lá no começo de 3 anos, eu nem estava na Petrobras nessa época quando foi feito o estudo. A gente fez com parâmetro, tinha um valor, não, aqui é execuível. Deu toda a questão do rastro, jogou um valor bem mais acima, né? O VPL ficou bem diferente. Talvez até a decisão de investimento teria sido diferente. A gente acabou seguindo adiante, porque já tinha começado, né? Não dá para parar. Né? Mas os parâmetros mudam. Né? Então é muito complexo calcular o VPL. Né? A taxa interna de retorno ela é de fácil interpretação, né? Fácil entendimento. Né? Eu entendo assim, para a gente aqui no Brasil, né, que as taxas de juros oscilam muito, ela é muito importante a gente olhar, né, como estão as taxas de juros, né? Mas ela tem desvantagens que ela pode permitir, sim, múltiplas taxas de retorno possíveis para o investimento. Né? Já o payback, ele é simples, ele é bem simples de entender, né? Ainda mais a versão sem ser descontado, né? Mas ele ignora fluxos futuros. A gente viu naquele exemplo lá de um investimento que ele levou, que tinha rendimentos decrescentes do tempo, ele mesmo assim achou que aquele era o melhor dentro de alguns cenários que a gente traçou ali, né? Então, pessoal, assim, aqui a gente colocou 3 aqui né, dos mais utilizados, né? Aí vem a pergunta, qual que eu utilizo, né? Agora aqui eu estou sendo discricionário, né, que eu vou falar, né? E eu vou dizer que depende do investimento, né? Se o investimento ele é grande para você ou para a sua empresa, a empresa que você trabalha, grande assim que se o projeto for tudo errado, ele pode comprometer a viabilidade da empresa, né? Ou o futuro da empresa, né? No mercado, eu use o máximo possível, né? E não só essas técnicas de análise de investimentos aqui, né? Trazendo cenários. Então, por exemplo, aquilo que eu falei da Petrobras, né? Lá atrás a gente fez um planejamento lá, né? E a gente não se fez isso, traçar cenários. Então podia ter um cenário, né, olhando geopoliticamente, né, o cenário do aço aumentando, o cenário do combustível caindo, o cenário de, enfim, né, de outros competidores entrando, né? Isso é importante, tá? Por exemplo, aqui na Petrobras, qualquer investimento grande, ele tem que ser em 3 cenários, um otimista, um pessimista e um médio, né? Na verdade, não é só isso, não é otimista, pessimista e médio. Hoje em dia a gente contou cenários lá realmente com parâmetros macroeconômicos. Tipo assim, nessa premissa as pessoas realmente vai fazer uma transição para os combustíveis renováveis rápida, as pessoas vão começar a achar, não querer usar o petróleo, os governos vão começar a impor sanções, né, vão começar taxas, entendeu? Então ele tem um cenário desse tipo, ou no outro cenário não, cara, não tem jeito, a gente vai precisar do petróleo por mais, sei lá, 200 anos, então assim, a transição vai ser muito gradual, né? Ou um cenário médio não, aqui vai ser a substituição, ela vai acontecer, mas num ritmo mais diferente, né? As pessoas ainda vão continuar comprando carro a combustão, vão continuar usando plástico, né? Então, se traça alguns cenários, né? Antigamente a gente fazia isso, só pessimista, otimista e pessimista. Hoje em dia não, a gente utiliza bem, como o professor John Gray falou ali, né? A gente traça cenários bem específicos, né? Para investimentos, né? Inclusive, acho que, se não me engano, tem no site do planejamento estratégico da Petrobras, né? Um cenário era nuvens, aquários, dão nomes bonitos para os cenários, né? Assim. E aí se coloca as técnicas de análise de investimentos dentro desses cenários. Né? E a Petrobras, hoje em dia, nem sempre foi assim, né, pessoal? Você sabe bem, né? Ela só investe se o investimento ele for positivo nesses 3 cenários. 3, eu não sei se agora continua sendo 3, mas a gente pensava 3 antes, né? Então eu posso trazer para vocês se quiserem conhecer, tá? Mas assim, nem todos os investimentos são grandiosos, né, pessoal? Nas nossas empresas, a gente tem uma carteira de pequenos e médios investimentos que são grandes, né? Ou a gente mesmo na nossa vida, né? Trocar de carro, né? Mudar de carro, instalar painel solar, né? Compostagem, tudo vale tudo, né? Na área de análise de investimentos. Mesmo os pequenos investimentos, a gente tem que usar, o recomendável, né, para governança, a gente fazer no mínimo, vamos fazer um payback simples, né, que a gente consegue fazer de cabeça, né, uma coisa desse tipo, né? Ou uma taxa de retorno, né, se for um pouquinho mais complexo, para que a gente realmente tome decisões baseadas em dados, né, que é o que a gente realmente quer, né, na nossa vida aqui, né, e para as nossas empresas. Tá bom, pessoal? Minha aulinha foi curta, tá? Obrigado. Agradeço a vocês pela atenção.